Bom dia! Vamos começar, né? Bom dia. Show! Capítulo Bom 8. dia. Bom, então, como eu Bom estava dia. dizendo para vocês, certo? Bom dia. Quando vocês chegam, por exemplo, na casa da avó de vocês, certo? Ou da bisavó de vocês, certo? Muitas das histórias, muito do conhecimento que é retratado, que é contado para vocês, é contado através da fala, através da oralidade. E isso é importante, pessoal, porque teve um período, houve um tempo em que a escrita ela não existia, a linguagem escrita ela não existia, certo? Então, todo o conhecimento era compartilhado unicamente através da oralidade, através da fala, exatamente, ok? Todo conhecimento era compartilhado através da fala. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma linha do tempo, olha só. Estão vendo essa linha do tempo aí? Estão vendo? Pronto. Essa linha do tempo, certo? Eu quero que vocês atentem, que vocês prestem atenção, ó, bem aqui. Deixa eu marcar aqui. Ó, bem aqui onde está em vermelho. 4.000 anos antes de Cristo, certo? Muito bem. Tudo que é feito, toda a produção histórica que é feita, certo? Até o ano de 4.000 antes de Cristo, certo? Até 4.000 antes de Cristo, ela era repassada através da oralidade, porque a escrita ainda não tinha sido criada, ok? Então, todo esse conhecimento está localizado na pré-história, tá bom? Então, a pré-história ela é considerada como o período antes da invenção da escrita, certo? Vejam, tivemos Revolução Neolítica, tivemos Revolução Urbana, tudo aquilo que a gente já estudou sobre pré-história. Tudo aquilo aconteceu antes da invenção da escrita, certo? Pré-história já está dizendo, antes da história, ou seja, antes que a história fosse registrada a partir da escrita. Aconteceu muita coisa, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Com o tempo, pessoal, olha só. Oxe, o pessoal saiu? O que foi que aconteceu? Será que deve ter caído a internet? Mas vamos lá. Então, vejam só. Quando não se existia a escrita, ok? O processo de evolução humana acontecia unicamente por meio da oralidade. Aí é onde a gente vai encontrar a diferença, pessoal, entre crescer e evoluir. Alguém sabe qual é essa diferença? Qual a diferença que existe entre crescer e evoluir? Meu querido amigo Nicholas Forever, diga aí para mim. Existe diferença entre crescer e evoluir? No meu ponto de vista, crescer é você subir alguma coisa, evoluir ou desde você evoluir uma empresa que é deixar tornar ela melhor, ou você evoluir um pensamento, ou até mesmo evoluir alguma coisa da pré-história e evoluindo, subindo de nível, igual um jogo. Você vai evoluindo, vai ganhando novas armas, novas roupas, essas coisas. Perfeito, perfeito. Diga aí, Analice. Sim, crescer é quando aprendemos algo que consegue fazer a gente crescer, não crescer de tamanho pelo meu ponto de vista. Já evoluir é melhorar alguma coisa. Certo, vamos lá. Quando a gente fala em crescer, pessoal, estamos falando unicamente do processo de passagem de tempo, certo? Crescer. Crescemos no tamanho, crescemos na idade, certo? Isso aí é comum nos seres humanos e nos animais, certo?
Os seres humanos crescem, eles crescem biologicamente. Os animais também, eles crescem biologicamente. Agora, quando a gente fala em evoluir, certo? Evoluir é o que Alice e Nicolas falaram sobre aumentar nível, certo? Crescer intelectualmente, tá? Então, evoluir é algo típico do ser humano, certo? Evoluir é típico do ser humano, certo? Nós, enquanto espécie humana, nós evoluímos, ou seja, nós estamos cada vez mais aumentando o nosso nível. Se vocês prestarem atenção, existem outras raças, claro, mas o cachorro lá da pré-história é o mesmo cachorro de hoje. Vocês prestarem atenção também, o cavalo lá da pré-história também é o cavalo dos dias de hoje, certo? Claro, houveram alguns processos de mutação, surgiram raças novas, né? Cavalo de um canto com cavalo de outro, criaram outros cavalos, mas eles não desenvolveram. O cavalo da pré-história, ele relincha, igual o cavalo de hoje, certo? O leão da pré-história, ele rosna, igual, é rosna, eu acho, né? Ele faz zoada igual a zoada do leão de hoje. Entendem? Então, por quê? Porque eles cresceram. Eles têm um processo de crescimento. Mas o processo de evolução, não. O processo de evolução é típico do ser humano. Só o ser humano, ele tem o processo de evolução. Porque o processo de evolução, ele é do pensamento. Ele é cognitivo. Ou seja, eu, enquanto brasileiro, posso aprender inglês. Mas o cavalo, ele não aprende a latir. Ele não aprende a latir. Por quê? Porque ele não tem esse processo de evolução na cabeça. Certo? Então, crescimento é biológico. Todo mundo cresce, todos os animais crescem no tamanho, crescem na idade, certo? Mas o processo... Aí a Alice falou, não é só a Alice, o Nicolas falou sobre as empresas, né? Uma empresa que vai crescendo. Na verdade, essa empresa ela vai crescendo de tamanho, mas ela também vai evoluindo. Para uma empresa crescer no tamanho, ela precisa evoluir primeiro. Ela precisa prestar um serviço melhor. Então, o processo de evolução está associado, o processo de crescimento de uma empresa está associado ao processo de evolução. Lembrem, crescer, tamanho, idade, passagem de tempo. Todo mundo cresce. Evolução, aí é outra coisa. Evolução está associado com a intelectualidade, certo? Vocês todos os dias estão evoluindo, porque todos os dias estão aprendendo coisas novas. Estão crescendo também. Alguns mais lento, outros mais rápido, alguns para cima, raios para o lado. Mas está todo mundo crescendo. Oi, Clarice, senti sua falta. Professor, eu saí porque a internet tinha caído, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu estava com saudade já. Você e Brenda fizeram falta. Caiu também, não foi, Brenda? Apanhou a internet, tá em cima da mesa, perfeito. Tá bom, pessoal? Um dos processos, e aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ó, ixi. Um dos processos mais importantes que o ser humano ele criou, certo? Foi esse processo aqui. Vamos ver se vocês conhecem ele. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Deixe-me ver aqui. Vou compartilhar para que vocês possam dar uma olhadinha. Vejam se vocês conhecem esse processo aqui. Qual é o nome dele? Qual é o nome desse processo? Desculpa, deixa eu ativar os microfones. Mas vamos falando um de cada vez, tá? Pronto. Desbloqueei. Aprendizagem? Aprendizagem está associada a isso. Diga, Analice. Comunicação, é? Exatamente. Cultura oral. Cultura oral, comunicação, certo? Comunicação. O ser humano desenvolveu a linguagem.
inicialmente a linguagem oral, certo? A comunicação por meio da fala, ok? Então, com o passar dos anos, o ser humano ele conseguiu, certo? Começar a se comunicar através da oralidade, certo? Nós temos a capacidade, pessoal, de guardar. Tudo bem, tudo bem. Diga que tudo bem. Qualquer coisa ela assiste a live da tarde. Nós temos a capacidade imensa de guardar muitas informações e de nos comunicarmos muito por meio da cultura oral. E o que seria cultura oral? Gente, algo que é cultural é algo que é tradicional, que vai passando de pai para filho. São informações que vão sendo trocadas, certo? Então, quando eu falo em cultura oral, eu estou falando no conhecimento que é trocado através da fala. O conhecimento que é feito através da fala, certo? Haviam, por exemplo, grandes acontecimentos, como é o caso da Guerra de Troia lá na Grécia, tá? Que não foram escritos. Eles eram transmitidos através da oralidade, através da fala, certo? O poeta, que eram chamados de poetas rapsodos, eles decoravam aquela fala, decoravam aquele texto, e iam ensinando para as pessoas só através da fala, através da oralidade. Um outro exemplo, dentro da filosofia, já puxando a sardinha um pouquinho para a filosofia, é do filósofo Sócrates, tá? O filósofo Sócrates, ele ensinava aos seus alunos, ele era um professor, ensinava aos seus alunos, mas só através da conversa, só através do diálogo, certo? Ele só conversava com o seu... Ele não escreveu nada, ninguém copiava, ninguém fazia atividade, não tinha livro, não tinha leva-valia, não tinha nada disso. Era só através da conversa. Ele perguntava, os alunos respondiam. Os alunos perguntavam a ele respondia, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o diálogo, a tradição oral, ela é muito importante, certo? Não tem necessariamente a necessidade de ter algo escrito. Como eu falei para vocês do exemplo lá da vovozinha de vocês, né? Vocês chegam lá e ela vai contar aquelas histórias. Olha, quando eu era criança, eu corria nos terreiros, eu fazia isso, matava galinha, socava peru, fazia isso, fazia aquilo, matava boi, não sei o quê. São histórias, é um tipo de conhecimento que é repassado para vocês, vocês estão aprendendo com aquilo, mas não tem a necessidade de ser escrito. Não tem a necessidade de passar pelo processo da escrita, tá bom? Então, essa é a tradição oral. Na aula da semana passada, eu passei para vocês a página 233, não foi isso? Que falava um pouquinho, só tinha uma questão que falava sobre a tradição escrita, a tradição oral, melhor dizendo, a cultura oral que estava aí sendo repassada, certo? E agora a gente dá continuidade a partir de um grande marco que aconteceu. E eu volto aqui para a linha do tempo para a gente entender isso. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Beleza, quem não pegou o livro já pega. Vocês conseguem ver aí a linha do tempo novamente? Professor, é o livro do primeiro bimestre ou do segundo? Ou do terceiro ou do segundo? Do terceiro, meu filho, capítulo 8. Então, esse acontecimento aqui, ó, ele foi, deixa eu anotar, muito bem. Ele foi, só segura o livro. Ele foi altamente importante para a história da humanidade, certo? A invenção da escrita. Professor, por que foi importante a invenção da escrita para a história da humanidade? Página 234. Porque a partir da invenção da escrita, o processo de evolução, não estou falando de crescimento, estou falando de evolução. O processo de evolução humana ficou cada vez mais rápido, certo? Por quê? Porque lá, 4.000 anos antes de Cristo, certo?
Já se tinha criado as cidades, como a gente viu. Já se tinha Em vez de criado 34, é professor. 34, exato. Já tinha criado o comércio, como a gente viu, certo? Lembram lá da expansão marítima, já estava existindo. A moeda. Então, a partir da evolução da escrita, certo? A partir da evolução da escrita, da criação da escrita, o processo de evolução humana ficou cada vez mais rápido. Já se tinha a sociedade hierarquizada, já tinha a cidade, já tinha aquele que governava, certo? E por que, professor, que a escrita ela surgiu? Por que foi necessário que a escrita surgisse? Alguém tem noção? Por que foi criada a escrita? Por que foi preciso que a escrita ela fosse criada? Diga aí, Analice. Foi para conseguir registrar os acontecimentos, que foi muito importante para a história, para nós podermos saber o que as pessoas de antigamente escreviam. Quase ou isso. deixavam da sua sabedoria. Está no caminho certo, foi quase isso. Diga, Nicolas. Todo meio de comunicação? Quase isso. Vamos levantar a mão para poder falar, tá? Diga, Nicolas. Foi tanto um novo modo de comunicação quanto quando os mercadores estavam esquecendo de muita coisa, estava complicado de lembrar das coisas assim. Ah, o preço disso é tal coisa, não... aí ficava esquecendo o nome. Ah, só que quando ele surgiu a escrita, eles podiam ficar com um papelzinho anotado o preço, o nome, ou registrar os acontecimentos, uma guerra, ou mandar mensagem para o rei, para pessoas de fora. Tá no caminho certo. Diga, Clarice. Pronto. Pela invenção da escrita foi quando surgiu a necessidade dos comerciantes escreverem aquelas cargorias, aqueles produtos que as pessoas encomendavam. Era uma forma deles lembrarem do que era pedido. Foi quando surgiu essa necessidade do comércio. Exatamente. Então, a escrita ela surgiu da necessidade de registros comerciais, tá? De saber que tipo de produto era aquele, quanto aquele produto valia, certo? A primeira escrita, a escrita cuneiforme, que foi criada lá pelos sumérios, ela tinha esse objetivo, certo? Tinha esse objetivo de marcar principalmente as quantidades, certo? De marcar principalmente essas quantidades que se tinham, ok? Beleza? Professor, o povo fica riscando a tela. Como é que risca essa tela? Na verdade, não é para ninguém riscar, né? Eu tô vendo aqui que Juan Pablo riscou. Exato. Mas eu não autorizei ninguém a riscar. Exato. Então, vamos parar, né? Muito bem. Deixa eu diminuir aqui. Certo? Depois, a escrita também foi utilizada, tá? Pelos governantes para começarem a cobrar impostos às pessoas. A escrita também foi utilizada por esses governantes, certo? Para que eles pudessem cobrar impostos, para que eles pudessem cobrar, registrar os impostos naquela determinada sociedade. Aí, pessoal, o processo de criação da escrita não foi um processo que aconteceu ao mesmo... Não, foi uma pessoa só que criou ao mesmo tempo, certo? E a partir dali, não foi bem assim, tá? Ele foi acontecendo gradativamente em diferentes regiões. Mas o que nós temos registro, o primeiro sistema de escrita foi o sistema de escrita cuneiforme, tá? Que surge na Mesopotâmia, os povos sumérios, que era o povo, né, que morava lá na região sul da Mesopotâmia.
Como é que eles faziam esse tipo de escrita? Eles pegavam os bastões de cana-de-açúcar, melavam a ponta daquele bastão de argila e começavam a escrever nas tábuas. Tá? Quando aquela argila secava, aquela escrita ela ficava registrada lá naquele momento. Vocês têm aí um exemplo na página 236 de vocês, da escrita sumérica. Tá? O segundo sistema de escrita foi o sistema hieróglifo. Tá? O sistema hieróglifo, que é tipicamente egípcio, foi o sistema de escrita do Egito Antigo. Ainda não era, pessoal, nem a escrita cuneiforme, nem a escrita hieróglifa, não eram com palavras, eram com símbolos, ok? Os sumérios com símbolos que pareciam conchas, e os egípcios eram com desenhos, eles escreviam com desenhos. Cada desenho simbolizava algo, cada desenho representava algo, tá certo? O sistema de escrita que foi adotado pelos chineses, vocês conseguem ver aí na página 236 também, certo? Foi um dos primeiros sistemas de escrita adotados por uma região inteira, certo? Então, foi esse sistema de escrita que foi adotado, que inclusive é utilizado até hoje, que também é um sistema de escrita simbólica. Cada símbolozinho desse pode representar uma palavra, pode representar até uma expressão diferente. Professor, tem uma cortina aqui em casa que tem os símbolos. Tem um livro que tem um chineses. bocado de símbolo. Como é, Nicolas? Aqui em casa tem uma cortina desse jeito, esses símbolos. E tem os chineses. símbolos, né? Show. Diga aí, Juan, o que você estava falando? Eu tenho um livro que tem um bocado de símbolos. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Isso, os símbolos, eles são muito importantes porque foram os primeiros sistemas de escrita, né? Quando não se tinha ainda letras e palavras, foram os símbolos que representavam essas expressões, certo? Tanto para os chineses quanto para os egípcios. Oi? Também, voltando ao assunto da escrita, quando minha mãe bota as camisas de meu pai para lavar, as que ele trabalha, ele não lava em casa porque não sabe direito, porque pode manchar. E ela sempre anota as cores da camisa, porque pode vir trocado. Isso, muito bem. Foi exatamente isso que os comerciantes daquela época, eles fizeram. Tá? Começaram a registrar as quantidades, os tipos. Então, foi com essa finalidade que a escrita ela surgiu. Tá? Aí, a escrita como a gente conhece, chamada de escrita fonética, ou seja, representando o som das palavras que saem da nossa boca, ela foi criada pelos fenícios, o povo, certo? Que desenvolveu a chamada escrita fonética, baseada no som, baseada na fala das pessoas. Aí, eles criaram 22 símbolos, 22 sinais. Cada sinal representava um som, um conjunto de sons, certo? Entre eles está o som do X, está o som do SH, está o som do B, certo? Então, baseado nos fenícios, olha só, baseada nos fenícios, certo? Foi que os gregos, olha a importância dos gregos, os gregos criaram as letras, certo? E separaram entre vogais e consoantes. Eles criaram o sistema, certo? E veja se vocês conhecem essas palavrinhas. A primeira letra era chamada de alfa e a segunda letra de beta. Foi aí que surgiu a palavra alfabeto, certo? A palavra alfabeto são duas letras gregas. A letra alfa, que no alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, é representado pela letra A, alfa, e o B, certo? Que no alfabeto grego é chamado de beta. Então, a junção das letras A e B, certo? Formaram a palavra alfa-beta, no caso, alfabeto, certo?
Então, os gregos é que dão origem aí ao sistema de escritos por letras, certo? Representando aí as letras do nosso alfabeto. E aí, galera? Alguma dúvida? Não. Não, Pode? professor, não. Espera aí que a Annalise balançou a cabeça que sim. E aí, Annalise? DNA, ótimo, não. Dos egípcios. Foi quando aí existia as pirâmides e essas coisas para eles registrar nas pirâmides? Exatamente, perfeito. Eles registravam Eu pensei que tanto fosse nas lá pra paredes... pré-história que aconteceu isso. Não, já foi na antiguidade, certo? Os egípcios, eles registravam tanto nos papiros, certo? O papiro que era uma espécie de... não era papel, certo? Mas era um tipo de vegetal que foi criado para fazer esses registros. Eles escreviam tanto nos papiros, quanto em tábuas, também aquelas tábuas de argila, quanto nas paredes das pirâmides também, que eles escreviam para deixar mensagens àquelas pessoas que morriam, indicar caminhos, certo? Então, tudo isso era registrado por meio desses símbolos. Professor, Oi? já Diga, fazendo a Juan. atividade do livro? Vou fazer agora. Tá certo. Ok, pessoas, tranquilo? Professor, a live vai Show. acabar de 10, né? Não, vamos acabar, faltam 2 minutos, a gente já acabou o conteúdo. Já Por concluímos que, essa... professor, de ideia tem a live de tia Daiane? Isso, vamos acabar, que vocês tinham aí 15 minutinhos para descansar, para começar a live de tia Daiane às 10 horas, tá certo? Página 237, vocês têm aí um mapa, tá? Vejamos que nós destacamos 4 sistemas de escrita. O sistema de escrita cuneiforme, né, dos suméricos, os hieróglifos dos egípcios, o sistema de escrita chinês, que é o sistema de também sistema de sinais e de símbolos, e o sistema de escrita dos fenícios, que era o sistema de sinais, certo? Aqui no mapa nós temos aí destacado, e vocês vão apenas circular as 4 regiões onde surgiram esses sistemas de escrita, certo? Já vemos aí no mapa bem específico a China e o Egito, mas nós temos aí 2 regiões, certo? Que é a Suméria e os fenícios, que não estão no mapa. Por quê? Porque esse mapa ele é mais atualizado, certo? Ele é mais atualizado. Professor, aí quando acabar, manda para o senhor no privado. Eu vou abrir uma atividade no Google Sala de Aula. Tá? O sistema de escrita sumérica, pessoal, foi um sistema da região da Mesopotâmia, certo? Onde hoje está localizado o Iraque, certo? Então, vocês acham aí o Iraque, certo? E o sistema de escrita fenício, ok? Os fenícios, a região da Fenícia, é onde hoje está localizado o Líbano, okay? Que recentemente nós tivemos lá, né, aquela explosão que aconteceu da fábrica de fogos, né? Foi lá. Foi terrível. Isso, foi lá na capital do Líbano. Exatamente. Foi na capital do Líbano. Então, vocês procurem aí o Líbano e podem